Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos lá, dar início ao nossa segunda palestra, né? Alguém me perguntou se eu era apóstolo. Alguém disse que ia ter diploma de apóstolo no final, né? Ou algum tipo de imposição aqui para que seja apóstolo. Na verdade, a gente quer aprender um pouquinho mais à luz da palavra do Senhor sobre esse tema polêmico, muito polêmico, tá? Mas a gente vai ver, à luz da Bíblia, que é possível chegar a uma resposta elucidativa acerca disso, que nos dê segurança, que nos dê paz ao coração, especialmente em tempos tão conturbados como o nosso. Muito interessante, já foi falado aqui, mas é bom frisar, antes de nós começarmos. Nós nunca podemos confundir nenhuma exposição como essa, que muitas vezes passa por assuntos um pouco delicados, né, talvez linhas tênues de interpretação, como desconfiança do poder de Deus. Não é isso em momento algum. Ao contrário, exatamente por um temor, por um zelo pelo poder de Deus e a ação de Deus na história, e especialmente temor aos meios ordinários que Ele estabeleceu, que é a sua palavra, que tem sido flagrantemente ignorada nos nossos tempos, nós precisamos sim recorrer à verdade, recorrer à palavra do Senhor, confiar que ela é o poder de Deus. Nós confiamos no poder de Deus para a salvação e para tudo que nós necessitamos. A doutrina da providência fala disso, inclusive na cura das nossas enfermidades. Mas nós claramente aprendemos na Bíblia que o meio ordinário para Deus fazer isso hoje é a oração, a intercessão direta ao Senhor, para Deus intervir na nossa vida. Que pessoas autorizadas, tendo o domínio total de fazer isso, como de forma tão magistral foi exposta pelo reverendo Alessandro, ficaram lá no passado, porque foi um tempo restrito, que tinha um objetivo restrito, de mostrar que Deus estava fazendo algo novo, extraordinário, inaugurando um novo tempo na história do seu povo. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor a confiar no poder de Deus, como nós oramos aqui, colocar diante dele as nossas necessidades. Desde o ar que nós respiramos, a todas as nossas necessidades, nós precisamos de Deus, e é Ele que tem poder para agir na nossa vida. E a nossa confiança nele, nosso pensamento cativo a Ele, e não ao poder que, de forma muito presunçosa, muitos homens hoje querem arrogar para si. Nem tudo que a gente acha ser espiritual e a gente atribui ser aceitável diante de Deus, realmente é. Nós precisamos sim ser bereanos, recorrer ao que as Escrituras nos afirmam acerca de cada detalhe. Por isso, queridos, é muito importante nós sabermos. Tem um monte de apóstolos hoje. Nós ligamos a TV e nós vimos um monte deles. Eu já tive a oportunidade de almoçar com um apóstolo lá no Espírito Santo, em Vitória. A questão é, tem base bíblica esse tipo de prática dos nossos tempos? A pergunta. Nós vamos começar. O livro que nós estamos estudando nessa semana é do autor John MacArthur, um autor bastante conhecido, é um pouco polêmico em algumas áreas, né? Mas ele é um autor de linha reformada, um autor batista. Eu vou dar uma bibliografia um pouco melhor dele aqui, expor para os irmãos acerca dele, da sua vida e também do seu livro. Então, John MacArthur, Fogo Estranho, esse é o livro. E a nossa palestra hoje, Apóstolo entre Nós, uma crítica bíblica à chamada Reforma Apostólica da Igreja Atual. Então, ele é um americano que nasceu em Los Angeles, é escritor evangélico, ministro conhecido por seu programa de rádio intitulado Graça a Você, e é um pastor de quinta geração já na sua família, então ele já vem de uma família tradicional de pastores, e é pastor da Grace Community Church, em Sun Valley, Califórnia. E teologicamente é um batista, conservador,
e defensor da pregação expositiva. E ele foi reconhecido pela revista Christian Today como um dos pregadores mais influentes de seu tempo e é um convidado frequente no Larry King Live, que é um programa de auditório da CNN nos Estados Unidos, que é o programa, na verdade, que tem maior audiência na CNN, chega a ter 1 milhão de espectadores por noite. E John MacArthur é um dos convidados que sempre vai lá dar um referencial cristão reformado nos debates que são realizados ali naquele programa. Ele é autor de vários best-sellers e tal, e ele é um dos autores que tem abordado esse tema hoje, especialmente nos Estados Unidos. Então, nós temos algumas outras biografias que tratam sobre o tema apostolado. Além do John MacArthur, Fogo Estranho, que é um livro que está sendo disponibilizado pela editora Fiel, nós temos também o Apóstolos, de Augusto Nicodemos, da Fiel, que é outro livro excelente. Eu pude conhecer esse livro na forma, né, quando o reverendo tinha voltado do seu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e pesquisando sobre o tema apostolado, especialmente no Brasil, o fenômeno religioso no Brasil. O primeiro livro foi lançado analisando o movimento aqui. E ele expôs esse livro para nós em um módulo de mestrado lá. A gente teve a oportunidade de conhecer na íntegra com o próprio autor acerca desse assunto. E também a obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper, tem um capítulo que trata também sobre esse tema. E nós vamos trabalhar um capítulo do Fogo Estranho que, na verdade, rebate o principal expoente hoje da terceira onda e talvez o líder mais influente no mundo, o líder mais influente no mundo hoje do movimento apostólico, que foi o fundador da Coalizão Internacional de Apóstolos, que é o Peter Wagner. Ele é um americano que é autor pelo menos esses 2 primeiros livros aqui, Apostles Today, Apóstolos Hoje, e também Discover Your Spiritual Gifts, descubra seus dons espirituais. Ele foi missionário aqui na Bolívia por vários anos, ele e sua esposa, e trabalhou bastante como um entusiasta no crescimento de igreja e tal, só que ele foi aos poucos se afastando dos referenciais bíblicos. E aí ele foi um dos principais expoentes da terceira onda, o chamado movimento neopentecostal, e hoje ele é o principal líder do movimento apostólico no mundo. Ele lidera essa chamada, ele já não está mais na liderança, ele é o líder emérito, tem outros que estão liderando isso aí, mas ele criou essa coalizão internacional de apóstolos. E tem também um líder latino, que é o mais conhecido, que é o Rony Chaves. E ele é da Costa Rica, e ele tem esse livro escrito, Apuntes sobre o Ministério Apostólico, apontamentos sobre o Ministério Apostólico. Ele defende o Ministério Apostólico e foi o principal influenciador desse movimento no Brasil. Foi ele que ordenou como apóstolo Neuza Etioque, Valnice Milhomens, o próprio René Terranova, que hoje rompeu com ele, não está mais debaixo das abas de Rony Chaves, mas ainda Valnice Milhomens e esses outros estão. E ele tem uma influência muito grande no movimento brasileiro. Aqui também nós temos um breve histórico, sobre Peter Wagner, mas eu já mencionei, eu vou correr um pouquinho, porque o nosso tempo é escasso, Então, nós vamos andar. O movimento praticamente começou em 1998, quando ele deu início à chamada Nova Reforma Apostólica. Mas ele deu a data de 2001, ele escolheu essa data de 2001 para ser a data do grande evento da revolução do chamado Ministério Apostólico no mundo. E ele fez uma correlação dessa data com o primeiro evento dos carismáticos lá em 1901, quando foi o marco dos pentecostais, quando Agnes Osman falou em línguas em uma reunião de oração na cidade de Topeka, nos Estados Unidos do Kansas. Até então, essa prática não existia na igreja. Desde a Reforma e até mesmo no período da Idade Média,
de formas esparsas, né? A gente sabe lá no caso de Marcião, lá no começo da igreja primitiva, mas depois esses fenômenos eles não aconteceram, porque a crença era, como o pastor Alessandro colocou, que isso era restrito aos apóstolos. Essa é uma questão bem resolvida na igreja, que Deus, num tempo da inauguração, da transição da antiga para a nova aliança, o meio que ele operou, que ele usou para mostrar que algo novo estava acontecendo, foi dar aos homens poderes sobrenaturais e coisas espetaculares que esse meio não se tornou a regra, mas ele foi um meio para mostrar algo diferente está acontecendo aqui, mas não foi a regra. E como nós vimos, o que se pratica hoje está bem distorcido do que era praticado lá no começo. Não existe uma coerência na prática carismática com o que aconteceu nas Escrituras, certo? Então, esse ano de 2001, ele mesmo escolheu como marco para ser a data, né, da nova reforma, chamada Nova Reforma Apostólica. Ele disse, Peter Wagner, o século XX trouxe despertamento sobre práticas dos dons miraculosos na igreja, mas o século XXI trouxe algo ainda superior, o retorno dos apóstolos. Então ele literalmente declara que o retorno dos apóstolos acontece no século XXI. Então o apostolado não é um fenômeno apenas para o primeiro século, mas continua funcionando hoje. Essa é a premissa básica de Peter Wagner. Ele trabalha a partir do entendimento de que esse dom é necessário, fundamental para que a igreja continue hoje. E a igreja precisa resgatar esse dom. É a linha que ele caminha. E aí a nomenclatura que ele dá para o movimento é Nova Reforma Apostólica. Por que nova? Porque ele quer distinguir o movimento das denominações que já usam o termo reforma e apostólica, né? Nós já usamos o termo reforma, né? Os reformados. E apostólica está na Igreja Católica e tal. Então ele forjou um novo título, um novo tema, para tentar então designar aquilo que ele estava criando. Reforma, porque ele acredita que seu movimento é equivalente à reforma protestante por seu impacto global. E de fato o movimento dele já tem um impacto global. E ele tem essa crença de que é tão importante quanto, ou talvez até superior. Apostólica, a mais radical de todas as mudanças, é o reconhecimento generalizado do ofício do apóstolo na atualidade. Por isso que ele crê que ela é apostólica, porque essa é a tônica do movimento. A origem do movimento. Embasado em profecias modernas, e por um consenso dos palestrantes do Symposium on the Post-Denomination Church, em 1996, organizados pelo seminário de Fuller, nos Estados Unidos, eles, num evento, foi profetizado por alguns líderes que ele seria o líder que começaria esse novo movimento na igreja mundial. Obviamente, ele já era um líder de renome mundial, muito conhecido, inclusive até veio aqui no Brasil a convite da igreja presbiteriana, num tempo remoto aí, né? Não sei se o pessoal se arrepende disso. Ele afirmou que sempre houve na história da igreja o dom apostolado, mas só em 2001 se tornou público. O ano em que ele escolheu para ser o início da segunda era apostólica. Então ele escolheu esse ano, ele se acha bem poderoso, ele não tem modéstia em relação a si mesmo. Wagner chega a associar seu próprio nome, o Peter, né, ao apóstolo Pedro, que é Peter em inglês, principal apóstolo da igreja. Ele se coloca como Pedro da nova reforma apostólica. Então ele faz literalmente uma associação em seu livro de si, o Peter Wagner, né, com o Pedro lá da igreja primitiva. Peter passou a reconhecer seu próprio apostolado a partir de 1995, quando duas profetisas declararam que havia recebido a unção apostólica. Depois, novamente, em 1998,
por uma palavra profética em uma conferência em Dallas, quando Jim Stevens, da International Christian, profetizou sobre ele e um policial norte-americano negro musculoso de Glendale, na Califórnia, impôs sobre ele uma espada sobre sua cabeça, uma espada de 90 centímetros. Então esse foi o ritual, a partir daí ele foi considerado apóstolo. Duas profetisas profetizaram, depois esse homem chamado Jim Stevens e esse policial afro-americano, né, musculoso, e ele trata isso com um certo, tenta trazer um certo humor na passagem, reportando a sua ordenação como apóstolo. Peter afirma que usou o seu poder apostólico para pôr fim na doença da vaca louca na Europa. Só que detalhe, essa doença ainda existe lá. Então, na época, quando a doença da vaca louca começou na Europa, a Europa, houve uma mobilização mundial para tentar erradicar a doença, buscando aí os antídotos e medicamentos e tudo. Ele se aproveitou dessa situação, como a doença estava sendo controlada por vias naturais, ele foi a público e anunciou que houve uma declaração no jornal europeu dizendo que a doença tinha sido erradicada, porque a população estava em pânico. E ele então declarou lá nos Estados Unidos que ele havia tido uma revelação e tinha decretado essa erradicação da doença. Então, logo no dia seguinte, a doença realmente foi erradicada. Então, ele literalmente ele usou essa situação para se promover como alguém que tinha poder para resolver uma epidemia que estava ameaçando e tirando a paz mundialmente. Porém, a doença ainda existe. A Europa ainda está lutando contra o mal da vaca louca. Ainda existem situações esparsas lá. Eles estão combatendo, como a fitose no Brasil, que precisa de combate constante. Aí a gente lembra do que o pastor Alessandro falou, que o milagre dos apóstolos, eles eram bem feitos. Não era meia boca, né? Então, quando era feito mesmo. Quando alguém era curado mesmo. Outra questão interessante, que em 2000 ele começou a liderar essa coalizão internacional de apóstolos. E aí um historiador pentecostal chamado Sinan, que talvez é um dos bem conhecidos também, como Wayne Grudem, na parte da teologia sistemática, esse Sinan, ele é um historiador muito respeitado no meio carismático. Mas ele se recusou a aceitar essa ideia dentro do meio pentecostal. Ele não admitiu, e os pentecostais sérios, eles não admitem realmente que existe apóstolo hoje, porque eles realmente estudam a Bíblia e veem que não tem base bíblica para isso. O interessante é que quando o Peter começou a criar a sua coalizão internacional de apóstolos, nos grandes eventos, ele começou a regimentar apóstolos no mundo todo. Mas para se afiliar e ser um apóstolo da sua coalizão, ele ia pagar uma mensalidade que variava de 350 a 650 dólares dividido em 12 parcelas, que se tornaria uma mensalidade, a pessoa ia pagar para ele para ser um apóstolo da coalizão. Isso ainda funciona até hoje. As pessoas que participam, que são agremiadas à coalizão internacional, elas pagam uma mensalidade para serem consideradas apóstolos. O próprio Sinan diz que foi convidado por Peter para ser um. Sua resposta foi: eu não me considero um apóstolo. E lhe escrevi dizendo que não poderia me dar o luxo de pagar 69 dólares por mês para ser um. Então ele foi muito enfático na sua resposta ao Peter Wagner. Em 2012, as taxas de adesão à coalizão apostólica variam entre 350 a 650 dólares. O dólar está em alta agora, os apóstolos também estão passando aperto, né? Wagner classificou 2 grupos, apóstolos verticais e apóstolos horizontais. Gente, quando a gente começa a estudar isso, nós ficamos uma semana lá com o reverendo Augusto estudando esse assunto, a gente vê que isso não passa de um sistema orquestrado, muito bem organizado, de manutenção de poder e centralização de fluxo econômico.
É uma pirâmide endossada como um clero religioso, eclesiástico. É uma pirâmide eclesiástica. Lembra do Bebon, um negócio assim? Mais ou menos por aí. É um sistema que tem um cabeça, que tem outros subcabeças menores, e assim vai fazendo uma pirâmide. E no final, isso é um grande sistema orquestrado de manutenção de poder, inclusive poder econômico. Né? Inclusive poder econômico. Mas isso é uma coisa tão forte que às vezes a gente não tem noção de como isso cresce. Ele criou essas duas categorias de apóstolos, né, os verticais e os horizontais. Esses verticais trabalham mais aquela ideia, os que estão mais, né, em contato com Deus. A ideia é mais ou menos essa. E os horizontais são os que são divididos em várias outras subcategorias. Alguns deles são chamados até de apóstolos de mercado. A ideia é, nem todo apóstolo precisa ser um pregador de púlpito. Pode ser, por exemplo, um presidente de uma multinacional, ele serve para ser apóstolo conosco. Ele vai interagir e mobilizar o crescimento, a manutenção do poder da igreja, da influência da igreja. Tem um deputado, um senador, ele é muito bem-vindo ao grupo. Por quê? Porque eles vão criando sistemas dentro da sociedade e que conseguem atingir o poder. Lembra daquela declaração de Valnice Milhomens, pouco antes daquela revolução na campanha política do Brasil, a morte de Eduardo Campos e tal? Não sei se vocês viram. Valnice foi a público e profetizou que Marina Silva seria a nova presidente do Brasil. Esse era o desejo deles, porque a coalizão estava do René Terra Nova e também da Valnice, né, estavam querendo isso, porque era uma forma de trabalhar, porque eles trabalham nessa questão do domínio. A teologia da prosperidade é o que movimenta esse povo. Então, eles querem ter alguém lá na cúpula para facilitar as coisas. Né? Então, ela foi lá e profetizou. Só que aí aconteceu um rebuliço danado que ninguém esperava. Né? No final, Marina não ganhou, a profecia também não deu certo, também ela não pediu desculpa, não se retratou. Né? Eu, particularmente, vi o vídeo dela profetizando com certeza que Marina Silva seria presidente. Isso acontece todo dia, né? Nas mais diversas situações. Quando a coisa meio que dá certo, né? Eles ficam felizes, contentes ali. Quando dá errado, ninguém fala nada e toca a vida. Né? As subcategorias apostólicas são eclesiásticos, fundacionais, olha o tanto de divisões que tem, para atingir mesmo todas as áreas da sociedade. Membros de equipe apostólica, congregacionais, de convocação, de mobilização, territoriais, de mercado e de proclamação. Então, existem várias categorias dentro da classificação de Wagner. O movimento está ganhando adeptos nas principais igrejas carismáticas da terceira onda. A crença básica é que o Espírito Santo está restaurando os 5 ministérios da igreja, lá de Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse é o texto principal que eles recorrem à Bíblia para justificar as suas crenças e as suas práticas. A ideia de crer que o dom apostólico ele ainda permanece, e o ofício apostólico ainda permanece hoje. E está crescendo muito, gente. A questão é que esse movimento ele quebra a barreira denominacional. Ele assim, no sistema de orquestração e de agrupamento de força, ele é fantástico. Por quê? Porque ele pode atingir uma denominação, talvez esparsa num determinado estado, numa determinada cidade. Alguém aderiu, vai lá no congresso, volta, começa a praticar e está ligado. E aí as coisas vão acontecendo assim. Né? Às vezes nenhuma denominação toda fecha, às vezes a denominação toda fecha com eles, mas no geral todos estão ali adequando, mudando as suas práticas eclesiológicas, certo? Para adequar o sistema e as metas que a coalizão propõe. Então é assim que funciona. Então eles conseguem fazer grandes mobilizações. René Terra Nova, por exemplo, ele faz mobilizações
de milhares de pessoas. Vai lá para Porto Seguro, na Bahia, porque ele acredita que lá é o coração do Brasil. Não, não é o coração, é o ventre da nação, porque o Brasil foi descoberto por lá. Então ele faz um evento anual lá, que vai gente, caravanas do Brasil inteiro, do mundo, vai lá, né, dentro dessa tônica de movimento apostólico, né? Wagner afirma que uma nova e fundamental mudança está ocorrendo dentro da igreja e a compara com a transição da antiga para a nova aliança, comparando com os odres da nova aliança. Então ele não, como eu disse, ele não é nem um pouco modesto ao usar exemplos bíblicos e figuras que remetam ao que ele faz e justificam o que ele faz. E ele está dizendo, olha, aconteceu lá, agora está acontecendo aqui. A ideia é, ele não concorda com o fechamento do cânon. Ele acha que as coisas estão sendo escritas ainda. Os que rejeitam o movimento são comparados aos fariseus e chamados. Aqui começa a forma até espúria que eles combatem os contraditórios. São chamados de legalistas, são estigmatizados por influência demoníaca ou covardia, por não aderirem a uma nova era radical da história da igreja, que ele chama de a nova reforma. Então ele se considera o reformador, e os que não aderem são taxados de radicais ou de, como ele falou aqui, de legalistas, fariseus. Isso é muito, muito claro, tá, gente? Eu falo que eu tive contato, como eu disse lá em Vitória, com essa apóstola. Alguns familiares meus frequentam a igreja lá, e aí eu estava com eles, eu falei, vou lá ver o culto. E aí eu fui apresentado como pastor presbiteriano. No dia tinha um outro apóstolo pregando lá, tem bastante já no Brasil. E assim, a gente percebe como a gente não é bem-vindo ali, né? A gente fica realmente numa situação muito constrangedora, porque a prática, a mensagem não tem nada a ver com os pressupostos, especialmente de autoridade das Escrituras e a palavra de Deus como fonte primária e única e suficiente de autoridade para as nossas vidas. Aí, John MacArthur rebate, né? Nós vimos até aqui a questão histórica e o posicionamento de Peter Wagner. E aí aqui a refutação de MacArthur sobre a sua prática. John MacArthur diz que a nova reforma apostólica ela é uma fraude. Ele não economiza palavras para dizer isso. Ela é uma fraude. Por que ela é uma fraude? Porque se detecta nela uma flagrante mistura de arrogância e ignorância bíblica. Reivindicar a designação apostólica não é apenas o auge da presunção orgulhosa, mas também é uma farsa completa. Essa é a afirmação de John MacArthur. A nova reforma apostólica não é nova, não é reforma e nem é apostólica. Aí ele diz por quê? Falsos apóstolos predominaram. Por que ela não é nova? Porque no período do Novo Testamento já havia falsos apóstolos que predominaram naquele tempo. Eu quero agora contar com o auxílio dos irmãos. Eu não colei os textos, até para a gente dar uma movimentada aí, para a gente não dormir, né? Então, à medida que forem aparecendo aí referências bíblicas, vão abrindo já bem rapidinho e vamos ler de forma bem audível. Então, lá no Novo Testamento, falsos apóstolos predominaram no meio deles, e houve combate a eles. Quem achou aí já 2 Coríntios 11, 13 a 14, pode ler para nós. Vejam como é sério, gente. O apóstolo Paulo, ele está combatendo prática de falsos apóstolos que disseminavam doutrinas erradas no seio da igreja. E ele combate essa prática já, e inclusive chega a associar com Satanás se disfarçando de anjo de luz para disseminar a mentira no meio da igreja. Então isso é muito sério. Não é nova, já acontecia desde a igreja primitiva.
Na Idade Média, o clero católico romano arrogou para si esse direito e ofício para praticar abusos e corrupção, respaldados pela autoridade apostólica. Não foi assim que o papado emergiu? Foi a partir de uma justificativa de sucessão da cadeira apostólica. No caso, não foi eles não liberaram, né, não consignaram esse direito a muita gente, nem cobravam de outras maneiras, mas colocaram lá o Papa como sendo o apóstolo, né? A ideia dentro da Igreja Católica, até hoje, o Papa ele é o sucessor da cadeira de Pedro, né? Então, eles têm uma ideia de sucessão apostólica assim dentro deles. Então, isso mostra que a nova reforma apostólica não é nova, porque já existiu na Igreja Primitiva, já existiu na Idade Média. E aí, em tempos mais modernos, a restauração do apostolado e do ofício de profeta foi pregado no início do movimento pentecostal, no início do século XX. Mais tarde, no movimento Larry Rain, de Chuva Seródia, no Canadá, que influenciou o movimento atual de Wagner. Então, antes dele, alguns já haviam disseminado isso. Inclusive, um ex-pastor presbiteriano escocês chamado Edward Irving, não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. Ele saiu da igreja presbiteriana com ideias carismáticas, fundou uma nova denominação e ele também começou a se simpatizar com a ideia apostólica e disseminar esse pensamento de que esse dom era para a igreja atual e tal. Então, não é nova. O pensamento já existia e dentro do movimento carismático, especialmente lá no Canadá, esse movimento Chuva Seródia, ele também disseminou a ideia de reforma apostólica. E foi daí que Wagner copiou, porque ele foi influenciado pelo movimento Chuva Seródia. Não é reforma. Por que não é reforma? Então, nós vimos que não é novo o movimento. E também não é reforma. A reforma protestante ela foi exatamente um movimento essencialmente reacionário à autoridade apostólica do Papa. Por que a reforma aconteceu? Porque Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros reformadores não concordaram que houvesse um homem que sucedia a cadeira de Pedro, que podia dizer e contrariar as Escrituras, e ele ser ex-cátedra superior em autoridade, em prática, no seio da igreja. E exatamente uma aversão a esse pensamento, isso foi o espírito da reforma. Foi realmente romper com essa submissão cega que havia na Idade Média, que foi também conhecido como Idade das Trevas, por causa da imposição da igreja e a sua dominação através desse ofício. Isso foi extremamente nocivo para a vida da igreja. O princípio fundamental da reforma foi o compromisso com as Escrituras, o que contraria os conceitos de Wagner. Uma coisa que Wagner não tem é compromisso com a Bíblia. Ele não tem. Ele mesmo afirma que o espírito da religião faz com que os líderes religiosos se concentrem não no que o Espírito está dizendo, o tempo presente, mas no que o Espírito disse, tempo passado. Isso ele está se referindo às Escrituras. Em uma época anterior, ou seja, os ditos do Espírito registrados nas Escrituras, afirma que esta forma de procedimento é demoníaca. Que forma de procedimento? Não acreditar no que o Espírito Santo está dizendo hoje à igreja, que segundo ele é o movimento dele, que o movimento que ele propõe é isso que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, e crer no que o Espírito Santo disse. E o que o Espírito Santo disse? De muitas maneiras falou aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Isso foi o que o Espírito Santo disse. É isso que está registrado, é isso que se perpetuou na história. Wagner chega a afirmar que isso é um espírito de religião demoníaco. Queridos, isso é muito sério. Isso é fogo estranho. Nós não precisamos ter medo de crer que isso é fogo estranho. Com isso, Wagner questiona o fechamento do cânon bíblico.
A reforma também não é apostólica. Então nós vimos que não é nova, não é a reforma e também ela não é apostólica. Por quê? Nenhum apóstolo moderno responde aos requisitos bíblicos para ser apóstolo. Nenhum deles. O pastor Alessandro mencionou isso. Nossas palestras convergiram aí, né? Para ser apóstolo, a própria palavra de Deus declara que haviam algumas exigências. Havia algumas características peculiares para que a pessoa pudesse ser reconhecida como tal. A fonte principal do problema é o pressuposto hermenêutico de que tudo o que a igreja primitiva tinha, também temos que ter hoje, e ignorar o significado e propósito do apostolado na igreja. Então essa visão, o que tinha lá tem que ser repetido aqui. Aquilo lá era um pacote fechado que precisa ser sucessivamente praticado no seio da igreja hoje. Essa é a visão. Critérios bíblicos para o apostolado. Primeiro, um apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Alguém que viu Jesus, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, viu Jesus fazer o seu trabalho missionário, pregando, e junto com ele pregou, sofreu com ele, até as suas agrúrias da morte. Esse era o primeiro requisito para ser apóstolo. Alguém que já achou os textos, podem ler para nós. Alguém achou aí? Atos 1, 20 a 23 e Atos 10, 39 a 41. Isso. Então veja só, está dando as credenciais do que seria um apóstolo. Alguém que tinha andado com Jesus, alguém que tinha acompanhado o trabalho dos outros discípulos. Outro texto. Vejam só, irmãos, é claramente ensinado que era alguém que tinha, para ser apóstolo, tinha que ter andado com Jesus e ter acompanhado o trabalho dos outros apóstolos. Ser nomeado pessoalmente pelo Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é quem lhe daria este ofício, e ninguém mais. Ninguém poderia dizer, duas profecias aqui, duas profetisas apareceram e agora você é apóstolo. Não. Requisito bíblico para ser apóstolo. Jesus teria que ter lhe dado essa função, este ofício. Quem achou pode ler aí Marcos 3, 14. Lucas 6, 13. Mais alguém? Leia para nós. Lucas 6, 13. Muito bem. Então a gente vê aí que era Jesus quem chamava, quem designava essas pessoas. Uma terceira credencial para ser apóstolo: autenticar sua nomeação apostólica com sinais miraculosos. Com sinais miraculosos. Eles eram detentores do poder de praticar milagres. E milagres do tipo cego andar, um coxo, alguém que estava todo torto, e se acertar, a cura por eles era garantida, até por sua sombra as pessoas eram curadas. Não é o que acontece hoje, irmãos. Hoje tem muito charlatanismo no meio. Eu tive um membro da minha igreja que o irmão dele, sanguíneo, pertence à igreja do apóstolo Valdomiro. E aí o irmão dele comprou uma passagem e falou assim, ele tinha problema de cegueira.
e falou: eu vou te levar lá na cidade mundial e o apóstolo vai curar você. E aí ele ficou assim, né? Chegou, conversou: pastor, tá assim a situação e tal, meu irmão me chamou, já comprou a passagem, eu sei que ele tinha conhecimento, mas assim, não estou querendo ofender meu irmão. Eu falei: então vai lá, faz um passeio, conhece, né, e tal. E ele foi. Ficou lá, constatou o grande império financeiro que é, o grande mercado que funciona lá dentro da cidade mundial, tudo se cobra, né? É um sistema financeiro, e voltou do mesmo jeito. A questão, se fosse apóstolo de verdade, voltava curado. Aí quando alguém não é curado, eles falam: mas você não creu. Apóstolo não precisava da fé do outro para ele crer, não. Ele curava porque ele curava, ele tinha o poder para curar. E é nesse sentido que nós cremos que o dom não existe hoje. Não quer dizer que Deus não possa curar alguém enfermo hoje. Claro que Deus pode curar. Claro que Deus tem todo o poder. A questão é, será que Deus usa esse meio de dar o dom para alguém que a hora que ele quiser, à torta e à direita, ele vai andar por aí, ele vai curar todo mundo que passar por ele, todo mundo que ele vai entender, porque ele tem o domínio do dom. Ele tem um ofício e o domínio do poder. A Bíblia diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Testemunhas. O principal alvo de Jesus, o texto de João deixou isso claro, os sinais que Jesus realizou sobre a sua igreja, foi para que nós crêssemos. E crendo, tenhamos vida em seu nome. Jesus não veio para que a gente tenha apartamento novo, para que a gente resolva o problema da nossa empresa. Deus abençoa nessas áreas? Abençoa. Agora, irmãos, isso nunca foi o alvo do reino. Jesus nunca apontou essas questões como o fim principal da vida terrena. O Senhor Jesus nos advertiu acerca de provações e aflições que teríamos aqui. Nós fomos advertidos pela palavra a pensar nas coisas lá do alto, não perdermos a perspectiva da eternidade. Irmãos, o que a gente aprende no Evangelho universal, mundial e tantos outros apostolados por aí? Nós precisamos temer, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Às vezes nós somos taxados como hereges, como pessoas que não creem no poder de Deus. Mas há uma grande falácia aí. Porque nenhum de nós está rogando um poder para nós que Deus não deu. Nós cremos sim no Deus Todo-Poderoso que atua na minha vida e na sua vida. Um Deus que revelou sua vontade normativa para nós e ela sim se repete de geração a geração. A igreja de Cristo não precisa de tantos movimentos e inovações para ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa cada dia examinar as Escrituras e descobrir nas Escrituras o que Deus tem para ela. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Daí aqueles sacerdotes, filhos de Eli, morreram quando eles apresentaram no altar do Senhor algo talvez até com uma intenção boa, mas não era o que Deus tinha estabelecido para ser. O fogo estranho reside exatamente quando nós queremos apresentar algo que Deus não nos pediu para fazer. Quando nós nos achamos tão autossuficientes que nós podemos criar a forma de Deus ser adorado. Isso é muito sério. E aí a gente se afasta da vontade de Deus, a gente se afasta do evangelho da cruz, a gente se afasta do evangelho que chama a pessoa a arrependimento, e às vezes fica em torno de um evangelho que massageia o ego do homem, que coloca o homem no centro, que lhe confere poderes, e um evangelho que exalta a riqueza como o sinal principal da bênção de Deus sobre o homem. Isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não tem nada a ver. E nós precisamos estar muito ligados no que a palavra do Senhor diz acerca dessas coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que enganariam a muitos, até os próprios eleitos.
e os homens sentiriam coceirinha nos ouvidos. Lembra daquele comichãozinho que dá no ouvido? Você pega um cotonete às vezes para aliviar. E às vezes as pessoas vão aliviar suas coceirinhas, enchendo os grandes templos. Mas na verdade, ela não está indo motivada nem por evangelho, nem por Cristo, nem por amor a Jesus, e nem por esperança na sua salvação e a bendita esperança da glória eterna. Às vezes é uma glória aqui mesmo. Às vezes é um emprego, é um carro novo, é uma empresa e coisas do gênero. O que motiva as pessoas a lotarem os templos. Isso é muito sério. Esse é o evangelho falseado. Esse é o caminho largo que a Bíblia nos advertiu. Mas a Bíblia também nos advertiu que estreita é a porta e o caminho que conduz à salvação. Poucos entrarão por ele. Nós precisamos, queridos, estar alerta se estamos dentre esses poucos, porque as perspectivas para o futuro não são as melhores acerca da espiritualidade do povo de Deus. Esses dias eu li alguém dizendo que chegou o tempo que nós precisamos evangelizar os evangélicos. O evangelho da cruz está sendo vilipendiado nos púlpitos. Jesus Cristo está sendo esquecido em troca de riquezas e dinheiro. Tudo aquilo que Satanás já lhe ofereceu e ele se recusou a aceitar. O que Wagner diz sobre as credenciais apostólicas? Há 3 características bíblicas dos apóstolos que alguns incluem em sua definição de apóstolo, mas optei por não incluir. Ele optou. A Bíblia fala, como nós vimos, são credenciais, claramente. É preciso ser testemunho ocular do Cristo ressurreto. É preciso ser nomeado pessoalmente por Jesus Cristo. É preciso autenticar sua nomeação apostólica com sinais miraculosos. Mas ele optou para não incluir essas características na sua crença. Se certo indivíduo não tem a unção para uma ou mais delas, isso, em minha opinião, não excluiria o indivíduo de ser um legítimo apóstolo. Então ele literalmente ignora as credenciais bíblicas acerca disso. É óbvio que ele foi questionado sobre isso. Mas a Bíblia está falando que para ser apóstolo precisa ser isso, aquilo. Ele falou, não, mas se você não tiver, isso não exclui de você o direito de ser. Você pode ser. E aí entra a questão do apóstolo Paulo. Então nós vimos que os 12 era um grupo restrito, que atendiam essas credenciais. Morreu um, Matias teve que ser escolhido. É interessante que Tiago já havia, morreu depois, mas também não foi completado esse número. A questão é, no dia do Pentecoste, esse número precisava estar completo. E aí, por isso, Matias precisou ser eleito, nomeado novo apóstolo no lugar de Judas, e ele teve que atender essas credenciais. Alguns estudiosos creem que Paulo deveria assumir o lugar de Judas, que foi uma precipitação da igreja a escolher Matias e fazer aquela nomeação, mas não tem muita base para isso não. A questão é, Matias foi escolhido, a gente crê que a sua escolha foi legítima, a palavra de Deus não diz nada contrário ao fato de que ele era um legítimo apóstolo. Ele foi escolhido por um meio que a gente, às vezes alguém pode questionar, mas a Bíblia endossou. E se a Bíblia endossou, nós também precisamos. Paulo não foi um apóstolo da categoria dos 12. Paulo foi um apóstolo distinto. É interessante analisar um pouquinho o ministério do apóstolo Paulo. Tal como os 12, o ministério dele cumpre com os requisitos de credenciais apostólicas. Lá em 1 Coríntios 15, de 5 a 11, ele faz lá um longo relato, não vamos ler, mas depois você pode conferir. Quando ele fala que ele era nascido fora de tempo, ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Jesus o nomeou. E é interessante que Jesus apareceu para ele fisicamente, corporeamente, depois da sua ressurreição e depois da sua exaltação. Mas Jesus apareceu para ele. E ele reconhece que ele foi o último que teve essa experiência. Depois dele cessou.
ele foi um apóstolo de categoria distinta. Então, ao contrário dos 12, Paulo não foi um discípulo de Jesus em seu ministério terreno, não estava no cenáculo quando Jesus apareceu, nem estava entre os 500 que o viram ressurreto. Cristo apareceu para ele fisicamente após a sua ressurreição. Então, Paulo afirma que foi o último a vê-lo dessa maneira. Então, ele tinha uma natureza singular no seu apostolado. Ele foi alguém que nasceu fora de tempo, ele mesmo reconhece, e ele se considerava o menor de todos os apóstolos. E ele também não se viu como padrão normativo para as gerações futuras. Antes ele disse, eu sou, praticamente declara, sou o último, né? Aquele que nasceu fora de tempo. Sua autoridade era inigualável na igreja porque foi dada pelo próprio Senhor. Então isso é claramente reconhecido em Paulo. O apóstolo era um representante autorizado de Jesus Cristo, como se fossem procuradores e detentores de sua própria autoridade. O Novo Testamento também usa o termo apóstolo de forma genérica para se referir aos representantes ou mensageiros das igrejas, como são os missionários no dia de hoje. Então, aqui, irmãos, muita atenção. 2 Coríntios 8, 23, até o próprio reverendo Augusto, no seu livro, ele admite que essa é a única abertura bíblica que a gente tem para entender que a palavra apóstolo, ou esse nome, essa nomenclatura pode ser dada a alguém. Algum representante de igreja missionário em regiões inóspitas, que prega o evangelho ali, mas como um mensageiro enviado para pregar ali. Nada a ver com os 12, não pode ser comparado a eles, certo? Então esse é a única forma de uso, distanciando daquelas credenciais originárias. Mas os apóstolos atuais, eles não se consideram apóstolos missionários, como Ronaldo Lidório foi pregar lá entre os concombas, né? E tem até um livro do reverendo Boanerges Ribeiro, que tem o título Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história de um homem hindu, né, que se converteu, Sadhu Sundar Singh, não sei quem já leu aquele texto, aquele livro, e conta a história dele pregando em regiões inóspitas. Nesse sentido, é até admissível você usar o termo apóstolo, como um mensageiro enviado para pregar em regiões longínquas. Mas não é o que se faz hoje. Hoje, na verdade, o uso dessa expressão está literalmente dirigida a ser alguém que é detentor do mesmo poder que os 12 apóstolos tinham. Então aqui nós temos o caráter distintivo dos 12 apóstolos. Eles foram autorizados pessoalmente para liderar a igreja, na ausência de Cristo. Os cristãos reconheceram a instrução apostólica como portadora da autoridade do próprio Cristo. A autoridade apostólica é decisiva no trato da doutrina da canonicidade bíblica, porque a doutrina da canonicidade bíblica, que a Bíblia fechou o cânon, não existe mais revelação bíblica, está literalmente associada à questão apostólica. Aqui eu citaria Wayne Grudem, o pastor Alessandro já citou também. Nós vamos dar uma corridinha aqui, porque o nosso tempo também já está acabando. E eles foram instituídos para lançar os fundamentos da igreja. Então, irmãos, os 12 apóstolos, eles tinham um propósito. Aqui eu quero concluir a minha palestra, muito assunto, nós não vamos conseguir abranger tudo. Mas eu quero, de uma forma bem pastoral, fechar com os irmãos. Eu sei que você é abordado por um ou outro aí, às vezes vai trombar com alguma aposta, às vezes até almoçar com eles. E eles vão te questionar, mas você não crê, a Bíblia está falando. Qual o principal argumento para combater essa nova reforma apostólica hoje? Os 12 apóstolos, eles tinham um objetivo. Eles foram colocados na igreja para serem os lançadores dos fundamentos da igreja. O que são os fundamentos? A base. O alicerce da igreja. Se você já construiu casa alguma vez na vida, você sabe que ninguém constrói
um fundamento, e depois fala, não, esse não ficou bom. Outro fundamento, e outro, e outro, e outro. Não é assim. O fundamento fica lá embaixo, é a base. Jesus é a pedra angular, os 12 apóstolos foram colocados como, lançaram os fundamentos da igreja. E sobre ele, nós somos pedras vivas edificadas. Nada mais do que isso. Então, esse dom ele cumpriu, tal qual como no passado, num determinado momento, Deus agiu no meio do seu povo. Ora ele usou patriarcas, ora ele usou juízes, reis, profetas. Ele também usou apóstolos. No passado nós entendemos que esse modus operandi de Deus atuar no meio do seu povo, nomeando líderes com determinadas peculiaridades e ofícios, ficaram lá e cumpriram um propósito lá. A questão apostólica também. Ela cumpriu o seu papel na fundação da igreja. Hoje, nós somos apostólicos. Somos. Como diz aquela declaração do reverendo Augusto, que ele não fala muito mais, né, porque tem muita gente acusando ele aí de apostolofobia. Mas não é esse o objetivo dele. Ele não está citando aí incitando a violência contra os apóstolos hoje. Na verdade, ele está fazendo uma menção de que os legítimos apóstolos são aqueles que morreram no passado. Por isso ele diz, apóstolo bom é apóstolo morto. Aqueles que morreram lá foram mártires, deram a sua vida por Cristo. Não andavam de jatinho, não tinham impérios financeiros, canais de televisão, fazendas. Eram homens extremamente dados à obra do Senhor. Abriram mão de tudo para viver por Cristo. Não levavam bolsa nem alforge. Eram homens comprometidos com o Evangelho de Cristo, não com a teologia da prosperidade. Isso faz toda a diferença. Hoje, não tem nada a ver com o que se praticou no passado. Então nós temos que ficar com os apóstolos verdadeiros. Seguir seus ensinos, a sua doutrina, que está claramente ensinada nas Escrituras. A palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E nós precisamos, cada dia mais, resgatar esse Evangelho. Depois nós iríamos aqui ensinar que os ofícios na igreja, o governo da igreja, posteriormente foi atribuído aos presbíteros e diáconos. Não deu tempo. Mas esse é o meio ordinário que Deus usou e usa para governar a sua igreja. Presbíteros e diáconos eleitos pelo seu povo, homens piedosos, com características que a palavra de Deus coloca. São escolhidos para governar o povo de Deus, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, não por sorte da ganância, nem como dominadores do rebanho, mas fazendo isso espontaneamente, fazendo isso como Deus quer, sendo submissos à vontade e ao propósito de Deus. Que Deus abençoe e que nós possamos aí ser apostólicos no sentido original dessa palavra, no sentido bíblico. Crer, perseverar na doutrina dos apóstolos que trabalharam na igreja primitiva. Que Deus nos abençoe.